Bom dia, escola! Bom dia! Bom dia, professora Paula! Bom dia! Bom dia, pessoal de casa! Que prazer ter vocês mais uma vez aqui conosco nesse ano bíblico. E, professora, eu queria convidar todos a se ajoelhar e falarmos com Deus. Com certeza. Oremos. Querido Deus, amado Pai, agradecemos por mais um dia, Senhor. Acordarmos com saúde, que o Senhor possa estar conosco durante esse dia, venha estar nos fortalecendo, nos guiando, que cada palavra que aqui for dita, cada canção que aqui for cantada, Senhor, venha estar em nosso coração e que assim possamos meditar durante o dia, Senhor. Que o Senhor venha estar com cada um aqui, venha estar com os que estão em casa, Senhor, os abençoando e os protegendo, Pai. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, um bom dia para você que está em casa e bom dia para vocês aqui, os meus irmãos. E eu quero convidar você agora para adorar ao Senhor através do louvor. O louvor, ele é maravilhoso porque ele louva ao nosso Rei. E nós vamos cantar o hino de número 14, Louvemos o Rei. Amém! Que lindo esse hino, né? Quantos motivos você e eu temos para louvar ao Senhor. E um deles é o amor que Ele tem, né? Sim. Luana, que verso lindo dessa semana que nós estamos decorando, não é? Mesmo. Que fala do amor de Deus, que nada pode nos separar. Onde é que está o versinho? Está em Romanos 8, do 38 ao 39. Então vamos entesourar mais uma vez esse verso no nosso coração. No 3, 1, 2, 3. Romanos 8, 38 ao 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 38 e 39. Romanos 8, 38 e 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 38 e 39. Romanos 8, 38 e 39. Porque estou certo de que nem a morte,
nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 38 ao 39. Amém. Que seu coração se encha nesse dia, que esse verso, que você se sinta muito amado por Deus e que você nunca queira se separar dele, porque não há nada que possa separar ele de você. Amém. Bom dia, que vocês fiquem agora com o estudo e possam meditar nele. Amém. Bom dia igreja, bom dia você de casa, que bom estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a palavra. Sempre que nós nos reunimos e juntos estudamos a Bíblia, nosso dia muda, nosso dia fica diferente e creio que o seu dia será bem melhor do que se você não estivesse então estudando a Bíblia nesse primeiro momento. Então que Deus te abençoe. E hoje nós vamos estudar o livro de 2 Coríntios, a carta. Nós lemos o capítulo 1 a capítulo 3, também o capítulo 31 do livro Atos dos Apóstolos, o Espírito de Profecia, a mensagem atendida. Tanto a Bíblia quanto o livro, eles estão vinculados, então nós vamos fazer hoje os dois juntos. Qual é a sua perspectiva ao realizar uma obra? Tudo que nós fazemos, o grande objetivo que a gente espera é que nós sejamos bem-sucedidos naquilo. E imaginem Paulo, quando totalmente empenhado na pregação do Evangelho e sendo um dos apóstolos separado para pregar o Evangelho aos gentios e sendo um grande levantador aí de igrejas, imagine como era ardente o desejo em seu coração de ver novas igrejas sendo formadas, levantadas, novos grupos estabelecidos e o corpo de Cristo aumentando e novas pessoas sendo salvas e incorporadas ao reino. Então a perspectiva de Paulo com relação ao trabalho que ele fazia e se empenhava por completo era extremamente grande. Então de cidade em cidade ele ia com todo o empenho para poder então ver o resultado. E esse resultado então, que era o que mais importava para ele, ele também fazia com que isso fizesse parte da sua história, desde que ele cruzasse então com a vida de qualquer pessoa. Essa pessoa agora se tornava família dele e ele passava então a cuidar dessa pessoa. Isso nós vemos que é o cuidado que Paulo tem com todos os grupos onde ele passou, todas as cidades, todas as igrejas estabelecidas por ele. Então ele teve o cuidado, o carinho de continuar acompanhando essas pessoas, porque ele esperava que continuasse então o resultado. E nós estudamos ontem a primeira carta aos Coríntios, falando um pouco das dificuldades que a igreja passava ali naquela cidade devido à localização dela, o que a cidade representava, o que havia ali e como a igreja, então ela passava por essas dificuldades. E Paulo tinha um grande desejo de ver então essa igreja crescendo, prosperando, amadurecendo os seus membros, mas ele não poderia estar ali presente, aí ele manda alguém para lá, mas ainda fica com um desejo de ter notícias dali. E agora nós vamos ver a segunda carta, escrita então por Paulo aos Coríntios, falando a respeito também desse desejo e de como ele tinha então recebido um parecer de como estava a igreja deles, mesmo ele não podendo estar lá naquele momento. Mas ele ficava então feliz por isso. E já no início do nosso livro, vem falando a respeito de como ele então se sentia um pouco triste por não ter recebido aquilo que ele esperava de notícia por parte da igreja ali. Olha só o que nós vamos ler, acompanhem aí. Abra lá a sua Bíblia, em 2 Coríntios, capítulo 2,
verso 12, vai dizer assim: Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e abrindo-se-me uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali o meu irmão Tito, mas despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Quando ele então chega ali de Éfeso, vai a Troade, ele esperava encontrar então Tito e dele receber então mais notícias com relação então aos crentes da cidade então, mas ele não pôde receber essa orientação, não encontrou ele ali e isso lhe causou um pouco de tristeza. E depois o texto continua dizendo que ele parte para a Macedônia e depois ele se encontra com Timóteo, que tinha sido também enviado ali por ele, né, por orientação de Paulo, para ficar dando assistência às igrejas, e Timóteo vai trazer então o resultado aí, as notícias da igreja em Filipos. Posteriormente ele consegue então encontrar a Tito, e Tito dá um bom parecer do andamento da igreja ali em Coríntios, e agora ele fica mais feliz por saber de que a igreja ela continuava prosperando e os membros eles passaram por um momento de reconversão. Eles foram convertidos, depois ficaram meio desconvertidos pelas apostasias que se entrando, pelo meio em que eles viviam, pela contaminação então que eles estavam envolvidos, mas Paulo agora ele recebe a notícia que aquela igreja ela tinha realmente agora sido se apegado mais ao Senhor, e Paulo isso lhe trazia um grande alívio, porque Paulo ele encarava o fato da prosperidade da igreja, o crescimento dela, como uma responsabilidade dele. Pesava sobre ele, então, esse peso da responsabilidade de ver a igreja, aquelas pessoas que ele tinha entrado em contato, crescendo. Então, ele era alguém que vivia em constante labuta para levar o evangelho a novas pessoas, em constante oração também, e desejo de que aqueles que receberam não se apostatassem. E aí, ele vai receber, então, o bom relato de que a igreja de Corinto, os crentes ali, estavam então se fortalecendo, e agora ele vai receber, ao receber isso, ele nos relatado, olha só, acompanha aí na Bíblia de vocês, capítulo 2, ainda do livro da carta de 1 Coríntios, verso 14 e 15, vai dizer assim: E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para este, certamente, cheiro de morte para a morte, mas para aqueles cheiro de vida para a vida. Passa a ser, então, um ponto decisivo, porque nós somos chamados para ser influência e moldarmos o mundo, e a nossa influência ela não se torna neutra. Nós influenciamos de uma maneira ou de outra, e que eu e você estejamos sendo o bom perfume de Cristo, com cheiro de vida para a vida, que a sua vida acompanhe contigo a fragrância do amor de Cristo, da graça de Cristo, a alcançar o coração das pessoas. E ali, Paulo, ao enviar então, com o desejo de enviar mais uma carta para os coríntios, e aí ele vai falar de que ele não precisava, ao precisar dar uma carta de exortação para eles, ele não precisava de uma carta de recomendação. Porque a recomendação que ele tinha para falar com aquela igreja, para censurar, para repreender, orientar eles ali, não era baseado em recomendações humanas, baseados em homens que tinham influência, porque ele já era uma grande influência. Mas a recomendação que ele tinha era outra, era baseada então em vidas transformadas. Olhem aí, 2 Coríntios, capítulo
3, capítulo 3, o verso 1 e o verso 2. Porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos, ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Então, Paulo, ao dizer a respeito desse trabalho que ele fazia, acompanhava, enviar carta para ali e desempenhar esse papel, ele não precisava de carta de recomendação para ele. Não precisava que ninguém aprovasse, porque os próprios membros eram a sua carta de recomendação. A vida daquelas pessoas transformadas, alcançadas pelo Evangelho, então lhe acrescentava, lhe dava crédito para poder falar, ensinar, se portar daquela maneira e ser aceito como um servo de Deus. Porque os servos de Deus, então, eles são, sim, reconhecidos através do fruto, então, que se dá, através do fruto em que se produz. E quando se prega, então, a mensagem, e ela é vinculada com outra coisa, que eu vou relatar para vocês o que é que torna eficaz a pregação do Evangelho, quando se há a união dessas coisas, então vê-se o resultado, o fruto. E qual é? Pregar, mas acompanha o pregar outra coisa. O livro vai dizer assim, no parágrafo começa, sentindo o peso da grande obra, e aí, ao final quase desse parágrafo vai dizer, a fidelidade em pregar a palavra, unida a uma vida pura e coerente, só pode tornar os esforços dos pregadores aceitáveis a Deus e proveitosos às pessoas. Então, Paulo, ele vivia assim, ele pregava e tinha, então, uma vida que era coerente com aquilo que era, então, falado, com aquilo que era pregado. Então ele alcançava, sim, um resultado. E nós somos convidados também a pregarmos a palavra e também sermos uma carta viva, lida pelas pessoas. As pessoas talvez não se interessem em ler a Bíblia de imediato, mas todas vão ler a minha vida e a sua vida. A princípio, antes de se encantarem pela Bíblia, você que partilha da mensagem com outras pessoas, antes de elas se encantarem pela palavra, elas vão se encantar pela sua vida, pela carta que é você. As pessoas constantemente te leem, te observam, e que a sua vida seja um bom exemplo, que a sua vida conduza para Cristo, que a sua vida, então, faça a diferença na vida, então, das pessoas. E Paulo, ele vai continuar, então, para nós encerrarmos o nosso estudo de hoje, aqui na carta de 2 Coríntios, ele ainda vai falando a respeito de como ele estava disposto a passar por todo o sofrimento, por toda a angústia, continuar carregando sobre si o peso da responsabilidade ali do cuidado com as igrejas. Ele estava determinado a continuar, porque ele tinha entendido que Jesus o tinha chamado para isso e que a salvação das pessoas era algo maior para se prezar do que o seu próprio conforto. Ele não, então, pensava em si próprio, mas estava disposto, então, a passar por humilhação, a passar por sofrimento, para que o Evangelho de Cristo pudesse, então, ser levado adiante. E olha só o que nós encontramos aqui na carta de 2 Coríntios, capítulo 8, verso 8 e verso 9. Não digo isto como quem manda, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade do vosso amor, porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. E nisto dou o meu parecer, pois isto convém a vós que desde o ano passado começastes, e não foi só praticar, mas também querer,
Verso 11. Agora, porém, contemplai também o já começado, para que, assim como houve prontidão de vontade, haja também cumprimento segundo o que tendes. E aí ele vai dizer de que nós podemos estar prontos para sofrer por Cristo, porque Cristo é o nosso grande exemplo. Cristo, sendo rico, se fez pobre para nos tornar ricos. E a igreja de Coríntios, ela poderia ser considerada assim, então, uma igreja rica, porque tinha recebido da graça de Cristo. E essa graça havia lhes mudado, então, por completo a vida. E eles poderiam ser considerados, então, ricos através do oferecer-se de Cristo em se tornar pobre em nosso lugar. Que Deus possa, então, também trazer isso ao seu coração, de que você é rico pela graça de Cristo. Cristo se fez pobre para nos alcançar. E diante de tanto sofrimento para ser enfrentado por Cristo, nós também temos a grande oportunidade de fazer o mesmo, de estarmos envolvidos com pessoas que Cristo veio salvar e até mesmo nos encontrar dignos de sofrer algumas coisas para levar, mas que esse peso, essa responsabilidade, que nós possamos então tomar sobre nós, assim como Paulo tomou sobre si, o peso de ver pessoas salvas e não somente de batizar, mas acompanhar, o objetivo de não apenas acrescentar na igreja, mas acrescentar pessoas no reino dos céus. E para isso, então, é preciso sim, um trabalho um pouco mais longo, um pouco mais extenso, e que nós possamos ser assim também. Que Deus nos abençoe em nosso ministério, em seu ministério, como servo de Deus, como um missionário do Senhor. Que você então seja a carta vista e lida por todos e também seja o bom perfume de Cristo. Vamos orar agora para nós termos um bom dia e pedirmos a presença de Deus, que fará toda essa diferença em nossa vida durante este dia. Senhor Deus, muito obrigado por sua presença, porque vimos o tamanho carinho que Paulo tinha pela igreja, pelas pessoas que passaram a fazer parte do teu rebanho, foram alcançadas, e nós queremos também, Pai, desenvolver em nosso coração um mesmo carinho pelas pessoas que recebem do Evangelho, que nós possamos então partilhar, que nós possamos ser o bom perfume de Cristo, nós possamos ser missionários e pessoas comprometidas com a tua obra, assim como o apóstolo Paulo foi. Que o Senhor então nos ajude a isso, e nós te pedimos tua presença durante este dia, em nome de Jesus. Amém. Tenham um bom dia e até amanhã.